Muito boa noite a você que nos acompanha de sua casa ou de qualquer lugar que você estiver. Nós estamos aqui nessa noite. Quero desejar a você uma feliz semana e nesse momento nós gostaríamos de começar aqui o culto desse domingo. Vamos juntos, fazemos uma oração, pedir a Deus que dirija os louvores e toda a programação dessa noite. E a você que está aqui também conosco na igreja, que você também possa ser muito bem-vindo, que as bênçãos de Deus possam cair sobre você. Fechemos nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer porque nós estamos nesse lugar, iniciando a semana junto de Ti e te pedindo as bênçãos sem medidas sobre todos nós. Senhor, perdoa, Jesus, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Que a Tua misericórdia e o Teu perdão se estenda sobre nós. Tudo isso nós te pedimos, certos que o Senhor aceitará os nossos louvores, toda essa programação, em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, cantarmos juntos o hino Ao Olhar para a Cruz. Você que nesse momento está aí na sua casa, está aí no seu trabalho, onde você estiver, que você possa cantar conosco nesse momento. E aqui na igreja vamos todos entoar em uma só voz, Ao Olhar para a Cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros. Mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Glória naquele dia, me alegrarei em gratidão, tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado, perante prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim.
sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Realmente a graça do nosso Senhor Jesus se estenda sobre todos nós. O próximo hino a ser cantado é o hino do nosso inário, o hino de número 70, Foi por Você Também. Você pode aumentar um pouquinho o som do playback, por favor? Hino de número 60, Foi por Você Também. Você também, foi por você também que Jesus se entregou. Vejo os cravos a rasgar, suas mãos para se esmar. Foi por você também que Jesus se entregou. Foi por você também, foi por você também que o Mestre agonizou. Vejo o sangue de Jesus deslizando sobre a cruz. Foi por você também que Jesus agonizou. Por você também, foi por você também que Jesus mostrou amor, padeceu sem merecer e sofreu até morrer. Foi por você também que Jesus mostrou amor. Próximo hino a ser cantado, nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino Ao Ver a Cruz, número 61 do nosso inário. Ao Ver a Cruz, número 61 do nosso inário. Coloquemos em pé. Cruz
coração fica em silêncio ante tanto horror. Penso nos pregos sobre suas mãos e como a sós morreu por ter meu amor. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos vêm as cenas tão cruéis e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição e eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Ao meditar nas dores que sofreu, eu sinto mais amor por meu Jesus. Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grato ao ver a cruz. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Amém. Com esse pensamento, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos fazer oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui te pedindo, ó Deus, o teu perdão, a tua misericórdia em nossas vidas. Senhor Jesus, estamos aqui na tua igreja, muitos irmãos estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Nós temos, Senhor, muitos irmãos adoentados. Nós temos muitos irmãos nos leitos dos hospitais. Pessoas, Senhor Jesus, infectadas com esse vírus. Ó Jesus, queremos te pedir que o Senhor venha estar com todos esses irmãos que necessitam de uma maneira especial dos teus cuidados, ó Deus. Ó Pai, nós queremos te agradecer porque muitos irmãos também estão se curando, estão bem de saúde, outros se recuperando, ó Deus. Muito obrigado por isso. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós estamos aqui na tua casa em boas circunstâncias. Aqui todos nós estamos obedecendo às leis, às regras, para que nós possamos nos manter com saúde, ó Deus. Portanto, queremos te pedir que o Senhor repreenda, Senhor, esse mal, desse vírus em nossas vidas, Senhor. E tenha misericórdia daqueles que estão infectados e adoentados, Senhor. Ó Deus, muitas pessoas sofrem, Pai amado, também com essa pandemia na questão financeira, muitos desempregados, Senhor. Problemas também, Jesus, pessoas com depressão, ansiedade, devido a esse confinamento, ó Deus. Que o Senhor possa estar com os nossos queridos amigos e irmãos também que sofrem desses males, ó Deus.
Esteja, ó Pai, com o pastor Sena, que irá repartir o pão da vida nessa noite. Que nós possamos, Senhor, estar ouvindo e colocando em prática na nossa vida, ó Deus. Senhor, mais uma vez, fique conosco, hoje e sempre. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, nós queremos estender nosso mais cordial boa noite a todos os nossos irmãos que estão conosco conectados, também os nossos irmãos que estão conosco aqui também. Aqui está o André, Roberta, Murilo, Lorena, é assim? A família nos acompanha essa noite, também demais irmãos que se fazem conectados, que Deus continue te abençoando ricamente. E é um prazer para nós darmos sequência à nossa série de estudos. Eu vou pedir, por favor, Andrew, possa projetar para nós, por gentileza. Você sabe, muito obrigado, você sabe que nós começamos uma série nova de estudos durante estes domingos. Hoje é o segundo tema desta série. Na semana passada, nós tivemos uma semana de oração bem especial, que o pastor Emílio Abdala, é um pastor que é evangelista para todo o estado de São Paulo. Ele, durante todas as noites, esteve pregando, e nós, usando as nossas mídias sociais, tanto do Face quanto do YouTube, nós assistimos à programação do pastor Emílio Abdala na semana passada. E nós agora vamos dar sequência ao nosso tema, à nossa série. Essa série que nós aqui intitulamos, você está me acompanhando aí, tá ok? Essa nova série, A Cruz, Sombras e Realidade. Nós já estudamos o tema número 1. E você que nos acompanhou no primeiro tema desta série, nós vimos justamente a mensagem da cruz de Cristo. Vimos a importância da cruz de Cristo na nossa vida, vimos o porquê Jesus decidiu então vir a este mundo morrer por nós. E hoje, nesta série, A Cruz, Sombras e Realidades, nós iremos estudar este tema hoje, a cruz antes da cruz. E aqui um subtítulo, né? O Evangelho no Velho Testamento. Você sabe como você para estudar este tema, a cruz antes da cruz? Eu lhe falei, vou novamente dar essa informação para você. Esta série, nós temos aí um total de 11 temas, tá bem? 10, 11 temas, tá? E nós, cada domingo à noite, não somente eu, pastor Felipe Lopes, pastor Yuri Guimarães também, nós três estaremos nos revezando aos domingos à noite para justamente estudar com vocês estes temas. No entanto, o tema de hoje, quando você analisa esta frase que você leu, né, a cruz antes da cruz, nós temos que com certeza analisar, compreender, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que está na sua casa aí, conectado com a sua família, que você nos acompanhasse os textos bíblicos que nós leremos. Alguns textos nós colocamos na tela, outros você tem aí para nos acompanhar, mas eu gostaria que você acompanhasse, anotasse, ou seja, fizesse deste culto de domingo à noite, de fato, o que nós chamamos um culto evangelístico, e que ao mesmo tempo você seja abençoado com a palavra de Deus, analisando este tema, que para alguns talvez não seja assim tão desconhecido. Mas uma coisa que eu aprendi, que a palavra de Deus, ela é semelhante às misericórdias de Deus. Você já aprendeu isso também? Que as misericórdias de Deus se renovam quando? A cada manhã, né? Todo dia. Assim também é a palavra de Deus. Este tema, talvez um ou outro conheça o tema, mas eu tenho certeza que este tema se renova e se renovará na sua vida também. A cruz, antes da cruz, o Evangelho no Antigo Testamento. Eu quero começar com você aqui, queridos,
e lembrar justamente de 2 versos na Bíblia. Esses 2 versos apresentam uma palavra que se chama-se evangelho. Já que nós queremos também analisar o evangelho no Antigo Testamento, quando você fala do evangelho no Novo Testamento, para nós é fácil entender. Mas quando você pensa no evangelho no Antigo Testamento, quem sabe nós temos que, pensar um pouco mais, analisar, estudar um pouco mais. A palavra evangelho, no grego, é esta palavra que eu coloquei para você aqui, euagélio, tá ok? E essa palavra euagélio ou evangelho, tá ok? É uma palavra grega. E no grego, evangelho significa boas novas de salvação. Então, quando você passa a entender a cruz antes da cruz, e quando você passa a pensar na palavra evangelho, você passa a se lembrar que o evangelho também, boas novas de salvação, foi pregado também antes da cruz, ou seja, lá no Antigo Testamento. Mas o que significa realmente essa palavra evangelho? Tem 2 versos aqui, Mateus 24, verso 14, você pode me acompanhar aí na palavra do Senhor, na sua Bíblia aí, tá bom? E para entender um pouquinho mais essa palavra evangelho, tá? Mateus 24, verso 14, aqui quem disse essas palavras foi o próprio Senhor Jesus. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Aqui neste verso, Mateus 24, verso 14, Cristo deixou bem claro que este evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então o fim chegaria. Mas você percebe que aqui, Jesus usou a palavra evangelho. Mas quando você vai para o livro de Lucas, no capítulo 2 ali, Lucas 2, verso 10, tá bom? Você tem um texto na tela, você pode me acompanhar, Lucas 2, e o verso 10, você tem aqui um momento em que Jesus nasceu. E quando Cristo nasceu, é interessante lembrar que os anjos apareceram a um grupo ali de pastores, e aqui em Lucas 2, vou ler para você aqui o verso 10, tá bem? O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, porque quando os anjos apareceram ali, aquele grupo de pastores temeram, e o anjo disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer o quê? Boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É interessante, queridos, que aqui você percebe que o anjo, quando disse: eu estou aqui para trazer boa nova, de grande alegria. Qual que é o detalhe aqui? Nesses 2 versos, lá no original grego, você encontra a palavra aqui, euagélio, que é justamente a palavra grega para evangelho. Quando Cristo disse: este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, lá no grego, no original grego, você encontra a palavra euagélio. Quando aqui o anjo falou para os pastores: eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, no lugar de boa nova, você encontra a palavra euagélio. Ou seja, essa palavra, querido, significa justamente boas novas de salvação. E é muito bom que você e eu meditemos nessa palavra e compreendamos um pouco mais este evangelho no Velho Testamento, a cruz antes da cruz. Durante esta série, você e eu, nós iremos estudar algumas sombras da cruz. Você sabe que a sombra só existe se o corpo existir. Ou seja, não dá para você pensar na sombra sem a realidade. Então, nós vamos estudar, durante esses domingos, alguns temas, justamente para lembrar destas sombras, que está ali no Velho Testamento, que apontava para uma realidade, e a realidade justamente é a cruz de Cristo, ou tudo que está em torno da cruz de Cristo. Por exemplo, aqui você tem esse quadro, né? Festas judaicas, no tipo e antítipo. E aqui você tem, por exemplo, que o tipo, né? A Páscoa é um tipo, né? Ou seja, é uma festa judaica que apontava para Jesus. Pães asmos, primícias, a festa das semanas, tá ok? E aqui embaixo tem o significado, tá?
por exemplo, trombetas, dia da expiação, tabernáculos. Então você tem aqui praticamente um total de 7 festas religiosas. E essas 7 festas religiosas, elas com certeza eram uma sombra que apontava para uma realidade. E a realidade é a cruz de Cristo, ou tudo que está em torno da cruz de Cristo. Então, estes são os temas, estas festas que são sombras, nós vamos estudar nos próximos domingos. Mas hoje, eu quero analisar com você uma outra sombra da cruz, da mensagem da cruz, que é justamente o Evangelho no Antigo Testamento. Quando você pensa na cruz, você pensa na festa da Páscoa, na festa dos pães asmos, na festa do Pentecostes, na festa das trombetas, na festa do dia da expiação, enfim, nós pensamos nessas festas também, que apontava para a cruz. Mas existe uma outra sombra, que é justamente o santuário. E aqui você percebe que esta sombra que é o santuário, eu coloquei aqui, é o Evangelho do Antigo Testamento. Só para que você e eu pensemos um pouquinho mais nesse contexto, por favor, tá ok? É interessante que o Senhor Jesus, o seu nascimento, a sua vida, os seus ensinos, o seu ministério, tudo em torno de Cristo são boas novas de salvação. Mas quando você pensa, meus queridos, na cruz de Cristo, passa a ser, meus irmãos, o centro de toda esta boa nova. Por que eu digo isto? Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço da minha e da sua salvação. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele veio como bebê, cresceu como garoto, e quando Ele chega na sua idade para começar o seu ministério, Jesus poderia ter fracassado, mas nunca fracassou, nunca fracassou. Ele poderia, quem sabe, ter errado, mas nunca errou. Por esse motivo, que quando Cristo foi para a cruz não conteve a Jesus. Ou, em outras palavras, a sepultura, melhor dizendo, que Cristo morreu na cruz, a sepultura não conteve a Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele foi, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por esse motivo, queridos, que aqui você percebe que a mensagem da cruz, ela passa a ser central nesse contexto da salvação em Cristo Jesus. É importante pensarmos nisto. Agora, note você, uma perguntinha que eu vos faço, né? O povo antes da cruz, como que eles ficaram sabendo da mensagem de salvação? O povo antes da cruz, como que Deus levou as boas novas, o Evangelho para eles? E eu digo para você, que é justamente através do santuário. Mas o que tem a ver o santuário? Vamos se lembrar aqui, o povo de Israel, eles ficaram 430 anos escravizados no Egito, muito tempo, e ali eles ficaram sem direito de ir e vir, eram escravos, e também eles ficaram sem o direito de adorar um Deus verdadeiro. O Egito se tornou, como sempre foi, muito mais naquela época, uma nação inimiga de Deus, que não adorava Deus, que adorava deuses. E o povo de Deus, por 430 anos, fica ali escravizado. Um dia, Deus chama Moisés, você conhece a história? Moisés vai até lá, no poder de Deus, aquele povo é libertado. Agora, note que interessante, queridos, quando o povo é libertado, esse povo está no deserto, caminhando rumo a Canaã terrestre. E durante aquele período no deserto, um povo que era infelizmente rebelde, um povo que muitas vezes não tinha perdido ainda aquela vida do Egito. Você sabe, queridos, que muitos israelitas naquela época saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Acontece muitas vezes hoje também, né? Quantas pessoas saem do mundo no contexto práticas e vêm para Jesus, mas dá a impressão que o mundo não saiu dele ainda, né? Então é importante a gente analisar esse aspecto. No entanto, aqui você percebe que o nosso Deus, para justamente ensiná-los algumas coisas bem especiais, o nosso Deus, então, ele orientou Moisés
a justamente construir um santuário. Sabe, queridos, aquele santuário, para eles, para o povo de Israel, tinha algumas mensagens bem especiais. Por exemplo, Deus queria ensiná-los que Ele, Deus, existe e que Deus os amava. Deus queria ensiná-los que Ele, Deus, salva e Deus também os perdoa. E Deus queria ensiná-los também que Deus faria nova todas as coisas. E aqui você tem esse verso. Aqui tem um detalhe, propósito essencial de Deus na construção do santuário. Êxodo 25, verso 8. Lá eu coloquei um resumo do texto aqui, né? Mas lá diz: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Sabe, queridos, quando você pensa no santuário, queridos, Deus falou: eu vou habitar no meio deles. Aqui, Deus, Ele passa para o povo a seguinte mensagem: eu quero habitar no meio de vocês. Ali você percebe um Deus de amor se aproximando do seu povo. No entanto, queridos, olha que interessante, se você ler João capítulo 1, você vai encontrar a mesma palavra que você encontrou neste Êxodo 25, verso 8, que você acabou de ler. Mas aqui em João, no capítulo 1, está assim, João capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, tá? Vou ler para você. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio, foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora lê o verso 14, por favor. 14 agora. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você percebe que aqui, o Senhor nosso Deus, quando disse: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, quando Cristo veio, você lê esses versos, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou. E habitou. Sabe, queridos, da mesma forma como Deus instituiu o santuário para que o povo entendesse que Deus queria habitar no meio deles, mais tarde, Jesus Cristo veio. E Ele habita entre nós. Habita entre o povo daquela época, deixando bem claro a mensagem de amor, a mensagem de um Deus que perdoa, de um Deus que ama, de um Deus que restaura. Sabe, queridos, o santuário, além da habitação de Deus, tem alguns detalhes aqui. Deus queria lembrar os israelitas que Deus os acompanhava. Essa questão de habitar, Deus está acompanhando vocês. Deus também queria atrair os israelitas com a sua habitação entre eles para uma atividade de vida religiosa, de vida moral e de vida social. E Deus também queria, através do santuário, Deus habitando entre eles, ensinar lições espirituais de santidade, lições espirituais de majestade, lições espirituais de um Deus que salva. Santuário. Como é importante entender este assunto do santuário. Então, queridos, eu quero aqui então lembrar um pouco para vocês sobre o santuário. O santuário é uma sombra da cruz. E vamos, quem sabe, compreender, lembrar um pouco como que o santuário apontava para a cruz de Cristo. Para você que talvez nunca tenha visto esse quadro aqui é um desenho do santuário, tá bom? Aqui número 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aqui você tem o que significa cada móvel do santuário. O santuário, na realidade, era uma tenda, um tabernáculo, construída no deserto. E ali, então, Deus dava essas orientações para que o povo seguisse ali o que os levitas, a tribo de Levi, designada para cuidar dos rituais, das cerimônias do santuário, o que eles orientavam o povo. O povo tinha que seguir o que a tribo de Levi orientava. Mas note você, no santuário você tinha aqui é o pátio, isso aqui é o pátio, tá bem? E aqui, número 1, altar de sacrifícios, aqui tinha um altar de sacrifícios. Número 2, aqui tinha um lavatório, uma pia para se lavar, aqui era o pátio. Aí o sacerdote, ele entrava no lugar santo, o primeiro compartimento aqui,
tá bem interno. No lugar santo você tinha aqui número 3, que é o candelabro. Você tem aqui número 4, mesa dos pães, uma mesa com 12 pães. Número 5, um altar de incenso. E aqui você tinha um véu. E depois tinha um segundo compartimento interno, que era o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo tinha aqui justamente, número 6 aqui, a Arca da Aliança. E esta Arca da Aliança, eu vou falar um pouquinho mais para você aqui, era justamente ali, vamos dizer assim, um móvel retangular, ok? Onde estava depositado então as tábuas dos 10 mandamentos. Boa noite a vocês, só para lembrar um pouquinho mais, eu escrevi aqui, o serviço do santuário apontava para o Messias, aquele que derramaria seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Sabe, queridos, eu gosto muito desse assunto do santuário, porque quando você estuda o santuário, você percebe como que Deus é sábio. Eu sempre digo que Deus é muito sábio para errar. E aqui você percebe que Deus então procurou, através do santuário, ensinar para aquele povo que um dia o Messias viria. E o Messias viria para salvar justamente ao pecador, derramando seu sangue por nós. Mas tudo isto, aquele povo aprendeu justamente na mensagem do santuário. E aqui, só para lembrar você rapidamente, os móveis, né? Então aqui, o pátio do santuário. Você tinha aqui o altar feito de bronze, sobre o qual os sacerdotes ofereciam sacrifícios, tá bem? Aqui você também tinha aqui uma bacia ou tanque que os sacerdotes lavavam. Então lá no pátio você tinha um altar e uma pia com água. Só para lembrar para você, lá dentro do lugar santo, lembrando, você tinha aqui no lugar santo, o primeiro recinto do lugar santo, um candelabro de 7 braços iluminava continuamente, tá bem? E aqui, lembrando que Jesus é a luz do mundo, aponta para Jesus, tá? Mas tem um detalhe a mais que eu quero que você entenda nesta noite ainda, tá bom? Aqui, por exemplo, no lugar santo ainda, ficava aqui os pães, essa mesa com pães. Próximo a ele ficava a mesa em que eram colocados os pães da proposição. E Jesus também disse que ele é o pão da vida, apontar para Jesus também, tá? E no lugar santo ainda, você tem aí, só para você me acompanhar nesse contexto também, por favor, tá? Bem no lugar santo, você tem aí, próximo à cortina que separava os dois compartimentos, havia um altar de incenso feito de ouro. Bem aqui, olha, o altar de incenso feito de ouro, que se elevava, me perdoe, havia um altar de incenso feito de ouro. A nuvem de incenso que se elevava do altar representando as orações, ascendendo a Deus. E, lógico, você vai se recordar disto, aqui tinha, bem aqui, um véu, uma cortina, e essa cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. Notem, enquanto os sacerdotes ministravam para eles no pátio, está aqui, olha, no pátio, aqui dentro, passava-se por essa primeira cortina, como fosse uma porta, entrava no lugar santo e depois tinha um véu aqui, uma segunda cortina separando para o lugar santíssimo. Neste lugar aqui, o sacerdote, no lugar santo, o sacerdote, ele entrava todos os dias, mas no lugar santíssimo, o sacerdote entrava uma vez só por ano. Eu estou lembrando aqui rapidamente, só para você entender aonde eu quero chegar aqui, para apontar para a cruz de Cristo, tá bom? O lugar santíssimo, o segundo recinto, o compartimento, estava a arca do concerto, como eu falei, ela era simplesmente uma arca retangular de madeira coberta de ouro, simbolizando o trono de Deus, isso no lugar santíssimo. E sabe, queridos, só para lembrar você, esse detalhe que é importante, e aqui eu escrevi para você, tá bom? A cobertura da arca era chamada de propiciatório, lá no lugar santíssimo. Em cima deste móvel retangular, ficava ali 2 anjos de ouro esculpidos. Ali era chamado propiciatório. E só para lembrar você que a cobertura da arca era chamada de propiciatório e representava a bondade divina. Sob o propiciatório, debaixo ali do propiciatório, dentro da arca, estava então ali as tábuas dos 10 mandamentos, como já mencionei para você também. Enfim, aqui, queridos, é um desenho então do santuário, tá bom? Aqui você tem então, aqui o pátio, aqui o lugar santo e lugar santíssimo.
Mas, pastor, eu acho que o senhor já me falou esse assunto alguma vez, eu tenho certeza que sim. Mas eu quero que você agora entre nessa parte, por favor, que para mim é a principal parte. Tudo aqui agora foi uma introdução. Tá bem? Vamos montar o santuário, tá? O santuário, então, era assim, tá? Você tinha ali esse espaço retangular, e dentro do espaço você tinha ali 2 móveis cobertos, assim. Fora do arraial, você tem aqui o pátio, e depois você tinha aqui, ali, um véu, tá bom? Este véu aqui, separando o quê? O lugar santo do lugar santíssimo, tá bom? Nós tínhamos aqui no pátio o AH. O que é AH mesmo? Altar de holocausto. E o PP é a pia da purificação. Aquela pia com água, tá bom? Isto lá no pátio. Aqui dentro, você tinha aqui a letra M, que é justamente a mesa com pães. Também você tem aqui a letra C, que é o candelabro, tá? E também você tem aqui a letra AI, que é o altar de incenso. E bem aqui dentro, você tem aqui a C, que é a arca do concerto. Meus queridos, olhem bem para esse quadro aqui. Eu coloquei este quadro na disposição que a Bíblia nos fornece. Eu coloquei esse quadro na disposição que a palavra de Deus nos fornece. Leste, oeste, norte, sul, posição. Você olha para o santuário, o que você vê no santuário? Você vê o que, queridos? Você vê uma cruz. É interessante que, de uma forma assim, eu diria, ilustrada, aqui o nosso Deus, ele vem mostrando para nós claramente uma cruz. E quando você pensa, gente, na cruz, você passa a entender que existia justamente um serviço que era realizado no santuário. Nós já aprendemos, eu quero que você entenda um pouquinho mais, essa palavrinha aqui chama-se justificação. O que é justificar? Justificação é salvação da pena do pecado. Você sabe que a cruz de Cristo, ela proporcionou para nós justificação. Eu vou, durante essa série, aí mais para frente, estudar sobre a teologia da salvação com você. Mas antes, justificar significa salvar, perdoar. E aqui você percebe que lá no santuário, ao você ter ali os emblemas que apontavam para a cruz de Cristo, você encontra justamente aqui, no pátio, bem no pátio, aqui, essa palavra justificação, de uma forma didática, quero que você entenda isto. O que é justificar mesmo? O que é justificar mesmo aqui? É salvação da pena do pecado. Na sua Bíblia, vamos ler alguns versos rapidamente aqui. O que nós temos que entender aqui, queridos? Justificação, o que é salvar da pena do pecado? Se você se recorda, quando Adão e a sua esposa estavam diante de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versos 2 e 3, eu vou ler para você, a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Aqui é uma conversa da serpente com a mulher, da mulher com a serpente. Vocês conhecem muito bem esse verso. Só que neste verso, a mulher disse para aquela serpente, Deus falou que nós não deveríamos tocar no fruto da árvore que está no centro do jardim, para que não morramos. Então você percebe que aqui existia uma ordem que a mulher conhecia também. Se você ler, por exemplo, Romanos 6, verso 23, na sua Bíblia, aí eu separei os textos aqui das minhas anotações, para ganhar um pouquinho de tempo, mas esse verso é bem conhecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus queridos, quando você lê para este verso aqui, que eu acabei de falar com você, Gênesis e Romanos, você encontra o seguinte: pecado é transgressão da lei, pecado é desobediência a Deus. Então, quando eu peco, quando eu desobedeço a Deus, o salário que eu mereço é a morte. E a Bíblia diz, você conhece esse verso, lá de Ezequiel 18, verso 20, eu vou ler aqui só um resuminho: a alma que pecar, ou a pessoa que pecar, essa morrerá. Meus queridos, o que você entende aqui? Você sabe que aqui
no pátio, nesse espaço aqui, na parte externa, todos os dias, o sacerdote oferecia um cordeirinho pela manhã e um cordeirinho à tarde. Este era um sacrifício oferecido pelos pecados de toda a nação. Nesta hora era o momento de adoração a Deus, era o momento de entrega a Deus. No entanto, queridos, quando as pessoas pecavam voluntariamente, e o pecado voluntário era levado a público, essa pessoa levava um animal até este lugar, até o pátio. E aqui, no altar de holocaustos, perto ali, essa pessoa colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal e confessava o pecado que ele cometeu. Aí o sacerdote dava para ele um punhal e o pecador cortava o pescoço daquele pobre animal. Você percebe que aqui, queridos, é algo bem interessante para você entender um pouco mais aqui. Aqui, no altar de holocausto, um animal inocente, sem mancha, sem defeito, morria no lugar do pecador. O que você entende aqui? Eu quero que você entenda um pouquinho mais, querido, por favor, nesse contexto aqui. Na realidade, a pessoa ao pecar, ela se tornava passiva de morte. Vamos tomar um exemplo aqui. Eu pequei, naquela época. Então, eu era passivo de morte, porque o salário do pecado é a morte. No entanto, é interessante notar que quando eu pegava aquele animal, oferecia e colocava as minhas mãos sobre a cabeça do animal e confessava o meu pecado, e eu mesmo degolava aquele animal, na realidade, queridos, eu estava transferindo a minha culpa para quem? Para aquele pobre e inocente animal. E quando aquele animal morria, na realidade, queridos, quem deveria morrer era eu. Se o pecador deveria morrer e o animal morria em seu lugar, o pecador, ele estava sendo salvo da pena do pecado. Isto é justificação. Ou seja, qual é a pena do pecado? É a morte. Se eu não morri e se o animal morreu no meu lugar, eu estava sendo salvo da pena do pecado. Sabe, queridos, o Senhor Jesus, quando morreu na cruz por mim e por você, Ele nos salvou da pena do pecado. Ele morreu a morte que estava destinada a mim e a você, mas uma morte de consequências eternas, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, justificação, nós somos justificados, como eu te falei, você vai ver esse assunto mais para frente, de outra forma, né? Mas nós somos justificados pela graça, pela fé, pelo sangue. Nós vamos estudar isso mais para frente, um pouquinho mais ainda, mas para justificar, eu repito, queridos, a justiça de Cristo é creditada ao pecador arrependido. Cristo nos liberta da culpa do pecado, Cristo nos liberta da pena do pecado, Cristo, em outras palavras, morre em nosso lugar. Isso aqui chama-se então justificação. Isso aqui acontecia justamente no pátio do santuário. Nossa, que interessante, aqui no pátio, eu repito, você tem o altar de holocausto, aonde o animal ele era oferecido, simbolizando ali, alguém morreu no seu lugar, simbolizando perdão, porque alguém morreu no seu lugar, mas também tinha água. O sacerdote, quando ele entrava no lugar santo aqui, ele se lavava, sabia? Ele se lavava antes de entrar no lugar santo. Aquela água estava purificando-o. E aqui você encontra, queridos, justamente de que quando a pessoa pecava, ao ser justificada, ela era perdoada porque alguém morreu no seu lugar. E aí a água aqui, ela era purificada, simbolizando a purificação do pecador. Meu querido, eu sei que esse assunto é um assunto assim, didático, você vai entendendo um pouquinho mais, quem sabe até canse um pouco, mas quero que você entenda uma coisa. O Senhor Jesus, quando nos justifica, quando Ele nos justifica,
ele morre a morte que você merecia morrer. Ele morre a morte que eu merecia morrer. Ele, eu repito, nos salva da pena do pecado. Isto é justificação. É o processo da salvação. Agora, vem outra palavrinha aqui, que você vai ler comigo aqui, chama-se santificação. E santificação, o que para você é santificação? Você sabe que outro dia alguém me disse, pastor, santificação é hoje eu ser melhor do que ontem. Eu gostei dessa definição, né? Santificação, hoje ser melhor do que ontem. No entanto, queridos, no contexto nosso aqui, tem um detalhezinho a mais. Santificação é a salvação do poder ou da pressão do pecado. Você sabe que nós somos pecadores, nós nascemos com DNA, nós nascemos com um vírus chamado pecado. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos pecadores. Você sabe que esse DNA nosso, o nosso DNA é para o pecado. Paulo diz que o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu faço. É uma luta grande. Mas quando você aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, o Senhor Jesus, Ele quer como eu escrevi aqui, Ele quer salvar você do poder que o pecado tem sobre a sua vida. Ele quer salvar você do poder que o pecado tem, da pressão que o pecado faz sobre a sua vida, porque nós somos de nascença pecadores. E como que Jesus faz isto? Nossa, que interessante, você vai entender aqui que no lugar santo acontece a santificação, de uma forma didática para entender isso aqui. Notem, você tem aqui a mesa com os pães. Na sua Bíblia, aí eu vou ler para você, o que simboliza o pão então? Vamos aqui pensar nisso, tá bom? João capítulo 6, João no capítulo 6, o verso 51. Deixa eu ler para você aqui, para nós avançarmos e já entrar na reta final. João capítulo 6, verso 51, tá bom? Vou ler para você aqui. Este verso, Cristo disse, eu vou ler para você, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Se você ler o verso 56 de João capítulo 6, verso 56, vou ler para você. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Queridos, por favor, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Quando comemos a carne de Jesus, quando bebemos o sangue de Jesus, que não seja na cerimônia da Santa Ceia. Quando Jesus falou, quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, Jesus aqui não estava falando de canibalismo, não, ele está falando de salvação. Ou seja, quando você e eu comemos do pão da Santa Ceia, bebemos do vinho, estamos comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. Ou seja, aqui você percebe que nós somos santificados, renovando a nossa vida com Deus mediante os emblemas da Santa Ceia. Outra coisa, o Senhor Jesus, se você ler em Mateus capítulo 4, verso 4, o Senhor Jesus uma vez foi tentado, e ele disse para o diabo, está escrito, Mateus 4, verso 4, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você percebe que aqui, queridos, o pão também simboliza a palavra. Se você ler, por exemplo, João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, por favor, só atenção aqui, santificação. O pão aqui, no lugar santo, é este símbolo de que Jesus nos santifica. De que maneira? Ao nós renovarmos a vida com Ele cada dia, temos que renovar, mas na Santa Ceia tem os emblemas ali de entrega, de renovação, pão e vinho. Mas também a palavra de Deus é quem nos santifica também, porque quando você estuda a palavra de Deus, você está em conexão com Deus, isso é muito importante. Note você aqui, agora que vem um candelabro, o candelabro, você sabe, eu já falei para você,
tinha 7 lâmpadas, acesas diuturnamente. Eu te pergunto, hoje, as suas lâmpadas na sua casa, elas se mantêm acesas através da energia elétrica. Agora, quando você lê a Bíblia, você sabe que o azeite era usado para manter as lâmpadas acesas. Esta lâmpada aqui, esse candelabro que ficava diuturnamente aceso, ele era usado justamente, mantinha-se acesa justamente ali, porque tinha azeite. Note que interessante, o azeite simboliza o Espírito Santo, e quando você pensa no Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos santificados também com a presença do Espírito Santo em nossa vida, e quando o Espírito Santo nos santifica, nós somos luzes. Você é uma luz para o mundo, porque nós passamos a seguir o exemplo de Jesus, que é a luz principal deste mundo. Você percebe a ligação? Ou seja, você é santificado pela palavra, você é santificado por comer o pão, beber o vinho, você é santificado ali pelo Espírito Santo, mas tem aqui outro item de santificação. Você sabe que quando você lê, por exemplo, a sua Bíblia aí, nesse contexto todo, Apocalipse 5, verso 8, Apocalipse capítulo 5, verso 8, estou correndo um pouquinho aqui, tá? Olha para você, Apocalipse 5, verso 8, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você sabe que aqui diz no Apocalipse que essa visão que João teve desses seres viventes, os 24 anciãos, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Aqui diz, que é o incenso? São as orações dos santos. Queridos, este altar de incenso, quando o sacerdote queimava o incenso, estava subindo a Deus um cheiro suave. Esse cheiro suave representava a oração que o seu povo fazia. Irmãos, eu já estou aqui na reta final desse estudo. Tudo aqui é para você compreender que a cruz de Cristo, que estava estampada no santuário, era uma sombra apontando para o que Jesus fez e faz por nós. Na cruz, Jesus nos justificou. E cada dia Ele nos justifica. No entanto, quando aceita Jesus, cada dia Ele nos santifica. De que maneira? Estudando a palavra, renovando a vida com Ele, sendo usado pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo também orando a Deus. Estudo, oração, testemunho, luz para o mundo. É assim que nós somos santificados pela graça do Senhor. E aqui, na reta final, vem a palavrinha glorificação. Eu já falei, vou repetir para você. Eu vou estudar esse tema com você numa outra forma, daqui a alguns domingos, tá bom? Mas note você, o que é glorificação? Deixa eu só recapitular. Justificação, salvação da pena do pecado. Santificação, salvação do poder ou da pressão do pecado. E glorificação é a salvação da presença do pecado. Sabe, queridos, tudo isto acontece pelo poder da cruz de Cristo. Se não fosse a cruz de Cristo, não haveria justificação, não haveria santificação, não haveria também glorificação. Você vê aqui passado, presente e futuro. No passado, Cristo morreu por nós. Ele morre para salvar a todos. Só que no presente, eu preciso aceitá-lo e me preparar para o futuro de glória em Jesus Cristo. Agora, quando você pensa nessa palavrinha glorificação, se você ler, eu vou ler esse verso para você, Mateus 24, verso 13, para você entender um pouquinho essa questão de glorificação, Mateus 24, verso 13, que aqui diz o seguinte, aquele porém, Mateus 24, verso 13, aquele porém que perseverar, até quando? Até o fim, esse será salvo. Aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Queridos, todos os que serão glorificados são aqueles que foram justificados,
são aqueles que foram santificados e que não desistiram. Mas o que é glorificação mesmo? Glorificação é salvação da presença do pecado. Aqui, só para lembrar você, lá no santuário existia, e eu quero que você se atente a esse detalhe, lá no santuário existia o dia da expiação. Você vai estudar nos nossos domingos mais detalhes desse dia da expiação, porque era uma das festas que apontava também para a mensagem da cruz, tá bom? Só que no dia da expiação era um dia do juízo, que acontecia aqui no lugar santíssimo. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano. Era um dia em que, imagine você, todos os dias, quando eu orava a Deus, e quando um cordeirinho era oferecido, aí o sacerdote saía daqui do pátio, entrava e aspergia o sangue no véu. Isso acontecia quando? Todos os dias. Quando eu pecava voluntariamente, e eu levava um animal, eu matava aquele animal, o sangue é levado aqui para dentro do lugar santo e aspergia em direção do véu. Só que uma vez por ano existia a chamada purificação do santuário. O que é isto? É como se os pecados de todo aquele povo que foram armazenados no santuário tivessem que ser limpos, tirados do arraial dos israelitas. Como que acontecia isto? Deus orientou o seguinte: vamos agora ter o dia da expiação, que é o dia da purificação. Então, o que Deus falava? Você vai oferecer, falar para o sacerdote, para o sacerdote, 2 bodes. Um bode era um bode para o Senhor. Este bode aqui, esse bode para o Senhor, ele era morto. Este bode era o bode, o sangue desse bode, era o sangue do bode que intercedia pelos pecados de todos, que iria purificar o santuário. Não é assim? Iria purificar, melhor dizendo, o santuário. Os pecados de todo um ano, porque o dia da expiação era o último dia do ano praticamente. Os pecados de todo o povo estavam no santuário. Então, o sangue deste bode era levado para dentro do lugar santíssimo, porque aqui está a lei de Deus. Lembra-se, o salário do pecado é a morte, e pecado é transgressão da lei. Então, este sangue do bode que é levado aqui para dentro, ele era então levado aqui, colocado nas pontas do altar, do propiciatório, justamente dizer o seguinte: nós estamos aqui então purificando o santuário de todos os nossos pecados. Só que existia um outro bode, que era o bode emissário. Este bode emissário, o que ele simboliza? Ele simboliza o originador do mal, o originador do pecado. E quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, depois que ofereceu este bode para o Senhor, ele ofereceu no altar, pegou o sangue e levou aqui para dentro do lugar santíssimo. Quando ele saía do lugar santíssimo e pegava este bode vivo, colocava as mãos sobre a cabeça do bode, e ele então dizia: você vai carregar todos os pecados que nós cometemos neste ano. Este bode não é intercessor. Quem de fato é intercessor é o Cordeiro de Deus, que todos os dias morria ali. Era aquele animal que era oferecido. Mas este bode simboliza justamente o originador do mal, porque ele era levado para o deserto, e lá no deserto ele depois com certeza morria. Mas o que significa isso didaticamente? Glorificação é a salvação da presença do pecado. Ou seja, este bode aqui, simbolizando o originador do mal, era levado para fora do arraial. Diz o seguinte: todos os pecados que nós cometemos durante este ano, que foram perdoados, mas ficou no véu, ficou aspergido no véu o sangue, simbolizando que o pecado foi perdoado, mas ainda estava armazenado ali naquele véu. Agora, quando chegava neste dia da expiação, este bode emissário, Azazel, como a Bíblia também diz, quando era confessado todos os pecados sobre ele, ele carregava para fora do arraial,
representando que ele foi o originador de todos aqueles pecados. Na realidade, esse bode aqui simboliza Satanás. Este aqui simboliza Jesus, o bode para o Senhor. E esse aqui simboliza Satanás. Porque quando chegar durante os 1000 anos, Satanás vai estar no deserto, ali, carregando justamente tudo aquilo que de mal ele fez para os seres humanos, levando os seres humanos a pecar. Meus queridos, eu quero só encerrar aqui esse estudo. É um estudo longo, né, para nós aqui, mas por favor, só fique atento a essa parte final, tá? Você tem algumas passagens, mas eu quero que você fique atento a essa parte aqui final, por favor. Os pecados do povo, que ao longo do ano foram como que armazenados no santuário, eram transferidos para o bode emissário, que os levava para o deserto. Então agora o povo estava salvo da presença do pecado, pois os mesmos foram levados para o deserto. Portanto, queridos, através dessa cerimônia do dia da expiação, né, o pecador era glorificado. Em outras palavras, né, ele era glorificado porque foi salvo da presença do pecado. Justificação, santificação e glorificação. Eu repito, justificação aqui, lembra para nós somos salvos da pena do pecado, melhor dizendo. Santificação, somos salvos do poder do pecado. E glorificação, somos salvos da presença do pecado. Sabe, queridos, quando você e eu estudamos esse assunto, fica uma perguntinha aqui. O pecador que está salvo da presença, da pena do pecado, o pecador que está salvo do poder do pecado, o pecador não está salvo ainda da presença do pecado. Vou repetir. Nós somos pecadores. Nós estamos salvos da pena do pecado. Em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo e da sua palavra, nós também somos salvos do poder do pecado. Mas nós ainda não estamos salvos do que mesmo? Da presença do pecado, porque estamos nesse mundo ainda. Então a pergunta é, como que você e eu podemos perseverar até o fim? Tem um verso, eu vou ler para você aqui, João 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus nos ensina, meus irmãos, que a única maneira de nós vencermos é permanecendo em Cristo Jesus. E aqui tem 2 últimos versos, só para você me acompanhar, por favor. O santuário foi construído cerca de 1500 anos antes de Cristo. Sabia disso? O santuário foi construído cerca de 1500 anos antes de Cristo. E se ele era a sombra da cruz, perguntamos, a sombra surgiu antes da realidade? Interessante, né? Se o santuário era a sombra da cruz, será que a sombra surgiu antes da realidade? Não surgiu. Porque diz a Bíblia aqui, Apocalipse 3, verso 8, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de existir o santuário, Jesus já havia se oferecido por nós na cruz. Outro verso e último, aqui tem 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, quando? Antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Meus queridos, a minha oração nesta noite é que eu e você, que fomos justificados pela cruz de Cristo, que estamos sendo santificados pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, que nós um dia sejamos também glorificados. No entanto, lembre-se disto, a cruz é uma realidade, o santuário é apenas uma sombra. Mas se Deus ensinou aquele povo no deserto de que um dia o Messias viria,
de que um dia a cruz aconteceria, Deus me ensina, e Deus te ensina hoje, de que a cruz já veio. E é pela cruz de Cristo que eu e você somos salvos. Ontem, nesta igreja, nós tivemos uma linda cerimônia de batismo. Você com certeza acompanhou essa cerimônia. Eu quero que você, nesta noite, pense dessa seguinte forma: o que é realmente ser justificado? É ser salvo da pena do pecado. E para nós sermos salvos da pena do pecado, meus queridos, nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E quem crer e for batizado será salvo. Crê no Senhor Jesus. Não carregue a pena do pecado que é a morte. Você pode carregar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo e minha oração. Nós vamos encerrar. O Sérgio vai cantar conosco nessa hora. Que Deus abençoe a todos nós. Por favor, Sérgio. Encerrando o culto dessa noite, vamos todos nos colocar de pé e vamos cantar novamente o hino Ao Olhar para a Cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. Tua glória naquele dia me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim,
sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Que Deus seja louvado. Esta melodia que nós acabamos de cantar, cantamos 2 vezes hoje, com certeza é uma linda melodia que nos ajuda a compreender o quanto Deus nos ama, o quanto Cristo nos ama. Você que está na sua casa aí, feche seus olhos, nos acompanhe nessa oração, tá bem? E que Deus abençoe muito você nesta noite e nos dê a graça de despertar o dia de amanhã justificados e salvos por Jesus. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, por tua bondade, por tua misericórdia, por teu amor. E nós pedimos, Senhor Deus, por favor, que a graça de Jesus seja sentida por todos nós, que nós tenhamos a alegria de entregar a vida ao Senhor Jesus, não apenas hoje, mas cada dia, Senhor Deus, que o Senhor nos conceder. Nós sabemos, Pai, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, não somente a nós, mas todo aquele que o aceitar. E nós te pedimos, Senhor Deus, tome a nossa vida em tuas mãos, perdoe os nossos pecados, purifique a nossa vida, nos abençoe, Senhor Deus, a andar em novidade de vida. Aqueles que ainda não foram batizados, aqueles que estão se preparando para o batismo, que estão nos assistindo, ou tem, quem sabe, Senhor Deus, algum filho do Senhor, alguma filha que se encontra distante, por favor, Deus querido, toque no coração destes, para que se sintam fortalecidos no Senhor, pelo sangue e pela cruz de Cristo. Nos dê, Senhor Deus, esta graça renovada, nos dê, Senhor Deus, uma noite feliz, um sono abençoado. Nós te pedimos ao Senhor e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Deus te abençoe. Nós temos nossos cultos costumeiros aqui. Quarta-feira a igreja estará fechada, mas o culto será transmitido online. E no sábado que vem temos nosso culto e você está convidado a participar com a gente. Deus abençoe você ricamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante